Olá, amados, a paz esteja convosco. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Hoje, na aula 12, nós vamos estudar Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Mas, antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de recomendar a vocês para que vocês possam visitar o nosso canal no YouTube, que vocês possam deixar o seu joinha nesse vídeo, vocês possam se inscrever no nosso canal e, se quiserem, deixar nos comentários suas sugestões e suas dúvidas que nós iremos responder. Voltemos ao estudo. A metodologia que nós utilizamos é muito simples. Ela divide basicamente em 3 pontos. O primeiro ponto é entendendo um pouco. O segundo ponto é caminhando pela palavra, onde nós fazemos a leitura e discutimos, onde nós podemos estudar com calma. E, por último, o último ponto, o último quadro é aplicando em nossas vidas. Vamos para a leitura da palavra, que diz, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Boa essa palavra. Vamos agora para o entendendo um pouco. E a primeira pergunta que nós temos aí é: qual era o contexto histórico? Na época em que a carta foi escrita, a cultura era totalmente diferente da que nós temos hoje. Havia uma autoridade e liberdade muito grande por parte dos pais sobre os filhos. O conhecido pater potestas. Esse pater potestas era uma autoridade, era um direito, que os pais tinham de criar e tratar os seus filhos da forma que eles bem entendessem. Ora, os pais poderiam criar os filhos de uma forma saudável, legal, mas eles também tinham autoridades para bater, para escravizar, para vender os filhos como escravos. Eles podiam até tirar a vida dos próprios filhos. E era necessário a igreja receber esse novo ensino para que ela pudesse expressar a imagem de Cristo aos demais povos e culturas da época. Lembremos do que falamos há pouco tempo atrás em algumas aulas. Lembram que Tertuliano, um dos pais da igreja, falou? Olha, o mundo diz dos cristãos, vejam como eles se amam. Enquanto a cultura pagã, a cultura ocidental e muitas vezes até oriental, que não conhecia, que não tinha a palavra de Deus, era comum, os pais rejeitarem e jogarem os filhos fora à sarjeta. Certa vez eu até tive a oportunidade de ler um trecho de uma carta de amor que o rapaz escrevia à moça, falando com ela sobre o seu amor para com ela e que ela estava esperando um filho. E nessa oportunidade dessa carta ele fala: se for menina, jogue fora. Então havia um conceito, um consenso sobre a importância e autoridade dos pais que hoje, olhando para a nossa realidade, é absurda, mas naquela época era normal. E a igreja, ela cumpria o seu papel, de modo que os cristãos, inicialmente, eles tomavam conta desses filhos que eram jogados fora, que eram deixados na sarjeta, que eram abandonados pelos pais. Então, nós tínhamos o papel de homens tementes a Deus, que criavam essas crianças e não deixavam que elas morressem de fome. Isso era que Paulo queria que os irmãos que estavam em Éfeso pudessem entender e compreender o cerne da importância dos pais. Ora, e nós observamos também que no capítulo anterior nós falamos acerca da vida do marido e da mulher. E agora nós entramos numa próxima esfera, os filhos. E como importante é essa esfera? Nos acompanhe nesse estudo. No Caminhando pela Palavra, nós podemos ver a divisão textual.
Os estudos, os versos se configuram da seguinte forma. Nos versos 1 a 3, nós temos um aspecto ligado aos filhos, a exortação aos filhos. E no verso 4, na verdade, o último verso, um verso apenas, ele fala sobre o papel dos pais. Vamos agora acompanhar o que diz os versos 1 e 2, que diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, você vai acompanhar no slide, na apresentação, que diz o seguinte: os filhos são chamados à obediência. Ora, a obediência dos filhos aos pais é um dos aspectos que sujeitam a cultura gentílica à condenação. Se você observar em Romanos capítulo 1, verso 30, ele fala sobre o resultado do homem que não recebeu do Senhor o ensino, que cedeu à sua natureza pecaminosa e Deus os entregou à sua vaidade, à sua natureza, de modo que eles perderam o uso natural, inflamando-se uns com os outros, homem com homem, mulher para mulher. E assim, e um desses aspectos dessa depravação humana é a desobediência. Os filhos desobedientes dos pais. Quando Paulo fala acerca da obediência, ele releva, ele nos mostra que nós podemos destacar 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto é o aspecto biológico. O segundo aspecto, você está acompanhando aí, é como mandamento. É o aspecto referente à lei, referente à palavra. E o terceiro ponto é referente ao testemunho de fé. Agora, mais para frente, nós vamos estudar cada ponto e ver como ele pode ser manifesto em nossas vidas. Em que parte nós nos encontramos deles. No segundo momento, você pode observar aí, agora, sobre a questão 1, sobre o primeiro ponto, a questão biológica. Ora, é natural que, quando nós pensemos em pais e filhos, a primeira coisa que vem à nossa mente é que há uma ordem natural, há uma ordem biológica. É natural que um homem e uma mulher geram uma criança e eles têm o dever, e eles têm a responsabilidade de criar essa criança. A criança é como se fosse uma folha em branco, ou como alguns gostam de falar, é como se fosse uma esponja, em que ela absorve tudo que está ao seu redor. Mas cabe aos pais, que são adultos, que já têm toda uma vida, todo um legado, todo um acúmulo de experiências, ensinarem a seus filhos e passarem aos seus filhos aquilo que é bom para eles. Então, o primeiro aspecto biológico, o natural, o geracional, é o que Paulo quer nos dizer. Isso remete à obediência, é um dos motivos. É o primeiro motivo, um motivo biológico. O segundo momento é como mandamento, que você vai ver aí referente a uma lei. Se você observar, nós temos 2 versos. O primeiro verso é Êxodo 20:12, que nós vamos ler agora, e diz: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí, antes de ler o segundo, nós observamos uma figura no meio da sua tela. É um triângulo que parece ser uma placa de trânsito de advertência, mas ela é um pouco diferente, porque ela tem uma cruz. Então, é uma advertência acerca da palavra de Deus. De modo que, quando Paulo escreve, faz uma citação de Êxodo 20:12, e também está em Deuteronômio 5:16, ele cita a lei, ele não está querendo dizer, como algumas pessoas podem pensar, que Paulo está validando a lei ou revalidando a lei. Não. Paulo está falando que essa citação da lei, embora a lei tenha sido cumprida em Cristo, que agora entra Romanos 10:14, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
nós podemos entender e analisar que a lei perdeu seu poder para considerar os que estão em Cristo. A sua observância, a observância da lei, é imprópria após o seu cumprimento em Cristo. Porém, os preceitos da lei são importantes, pois eles revelam o caráter de Deus e eles formam princípios éticos permanentes. Ou seja, embora a lei tenha sido cumprida, ela serviu naquele momento para que o homem pudesse ter a revelação do caráter de Deus e daquilo que Deus queria trazer para a vida do povo que vivia naquela época. Porém, eles não perderam o seu valor ético. Eles são permanentes porque são valores. E os valores que Deus traz para a sua igreja, para o seu povo, eles são eternos, porque vêm diretamente do seu coração. Aleluia! Jesus cumpriu a lei, mas as promessas que o Pai fez, a promessa que o Senhor fez, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, elas são eternas. As bênçãos do Senhor, elas não expiram. As promessas de Deus, elas são eternas, porque quem cumpriu é o dono e pai da eternidade. No próximo ponto, nós podemos observar a questão do testemunho de fé, que é o terceiro ponto, que fala acerca da obediência. A obediência como um testemunho de fé. De modo que ser obediente aos pais é também uma característica de servos de Deus. Ora, se você é servo de Deus e você entende que você tem que cumprir todos os mandamentos e os propósitos que Deus tem para a sua vida, certamente você como servo vai respeitar a autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida. E a autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dos filhos é o Pai. De modo que nós temos nos pais a personificação. Nós temos nos pais a extensão do sacerdócio do próprio Deus sobre os filhos. De modo que os pais, eles cumprem sim, no segundo ponto, o papel que foi dado a Deus por eles. Eles são complementares. Mas nós vamos abordar isso um pouco mais para frente. Agora, nós temos que entender, que você vai acompanhar no slide, que nós temos na Bíblia um exemplo muito feliz e muito importante de filho. E esse exemplo de filho é o próprio Cristo. Nós vimos aqui 4 aspectos relacionados à característica de Cristo que nós devemos nos espelhar para sermos um bom filho. O primeiro aspecto é que ele obedecia ao seu pai. Nós não vamos ler as referências porque o tempo não nos permite. Mas em Mateus 26, 39 e Hebreus 5, 8, nos mostram características de Cristo em que ele era obediente ao Pai. No segundo momento, ele se relacionava com o Pai, em Lucas 9, 18. No terceiro ponto, ele amava o Pai. Nesse ponto, eu não coloquei versículo, porque desde o primeiro momento em que a palavra Jesus aparece na Bíblia, todas as ações, elas são a expressão, o resultado do amor dele ao Pai que está nos céus. E o último tópico é que ele se parecia com o Pai, Lucas 19, 41. Então, se nós pararmos agora para discutir, tentar esmiuçar, entender um pouco, ora, como filhos, nós devemos entender o que Cristo fez e obedecer aos nossos pais, porque quando nós estamos debaixo da autoridade daquele que foi constituído por Deus para cuidar de nós, nós estamos sendo reverentes a quem mandou, ao Senhor. No segundo momento, quando você se relaciona com o Pai, você cria intimidade, você cria uma relação de pertencimento. E no terceiro ponto, o amor, ele é inato, ele já nasce conosco. A criança já nasce amando o seu pai. Porém, se nós observarmos e tentarmos olhar com clareza, esses 3 tópicos, obedecer, se relacionar e amar, eles nos levam ao 4º tópico, que é a soma de todos os anteriores.
em que se você obedece, você se relaciona e você ama, você se parece. Aleluia! O filho que consegue cumprir esses 3 pontos, ele naturalmente passa a se parecer com o Pai. Ora, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, que não tinham esse nome, porque cristão significa parecido com Cristo, eles começaram a ser chamados assim porque eles expressavam as palavras e o amor que o próprio Cristo falou, agiu e mostrou. Eles absorveram, eles trouxeram para si, de modo que não foi possível separar a imagem de Cristo da imagem deles. Sejamos assim. Vamos absorver do nosso Pai, Deus, todas as características que o Filho nos mostrou. E aprendamos também com os nossos pais. Se você é filho, aprenda com seus pais. E se você é pai, passe para seus filhos, para que eles venham absorver. E no último ponto, nós temos que o resultado da promessa é expresso. Ou seja, o que é que isso vai gerar? O que é que essa obediência vai gerar em nós? O verso diz, não precisa nem interpretar, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a obediência é um gatilho espiritual que nos leva ao acesso da promessa. E mesmo essa promessa feita lá no início, lá em Êxodo, ela continua válida. O próximo tópico, e é a segunda parte, é o último verso, o nosso estudo é bem curtinho, né, nessa aula, mas não é menos importante. Se nós observarmos a questão de responsabilidade, nós falamos dos filhos, mas nós falamos 3 versos sobre os filhos. E esse último é para os pais, e que no meu entender é onde está a maior responsabilidade, porque lembra que nós falamos, a analogia que nós falamos sobre o papel em branco, sobre a esponjinha? Então, os pais, eles têm o dever, eles têm a responsabilidade de serem um referencial para os seus filhos. E no primeiro momento, antes de falarmos nas coisas terrenas, vamos fazer uma ode à questão espiritual. No slide você vai observar, na apresentação, Criador versus Pai. Antes de ter a real dimensão sobre o Pai aqui da Terra, nós vamos tentar fazer uma analogia. Ora, algumas pessoas têm o entendimento e creem e falam de Deus como um Criador. Elas não estão erradas, elas estão muito certas. Deus, ele foi o Criador, ele é o Criador. Dele vem a possibilidade e o poder de criar todas as coisas. Ele criou os céus, a terra e tudo que neles há. Criou o homem, criou os animais. Mas essa visão de Deus como um Criador, ela não é nada intimista. Na verdade, ela parece uma visão distante. Já quando nós nos relacionamos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que amamos ao Senhor, nós esquecemos ou não falamos de Deus como um Criador. Nós nos referimos a Ele como Pai. O que isso quer dizer? A mensagem que isso quer dizer é que isso dá uma intimidade, uma profundidade e um conhecimento muito maior do que o primeiro, como Criador. Então, quando nós entendemos que Deus, ele é o nosso Pai, que o que Jesus fez, o seu testemunho aqui na terra, foram exemplos de filho, mas também nós temos em Deus um exemplo de pai, fica muito fácil para os que são pai terem um referencial e saber como eles devem agir. E aí nós entramos no segundo tópico, a extensão do sacerdócio para os homens. Deus, ele é o Pai maior de todos. Ele nos deu o exemplo com o seu amor, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de modo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse sacerdócio de Deus, ele se estendeu para os homens, e cabe a nós, homens, pais, aqueles que são pais, exercerem com amor esse sacerdócio no cuidado dos seus filhos. Então, os pais, eles não devem provocar a ira nos filhos. É o que Paulo fala. Ora, se tem todo aquele legado de vida, de história, de cultura, se tem toda essa responsabilidade de criar os filhos, por que então os pais agirão da forma errada? Provocarão nos filhos
que são aquele papelzinho branco, aquela esponjinha, porque eles vão provocar nos filhos uma ira que vai gerar um resultado muito ruim, terrível para a sociedade e para a humanidade. Então os pais, eles não devem, você vai acompanhar, não devem provocar a ira dos filhos com palavras torpes, com agressões e excesso de castigos, com excesso ou ausência de autoridade e com falta de diálogo e indiferença. Ora, com palavras torpes, a Bíblia diz que a boca está cheia do que no coração transborda. Então, se um pai, ele na sua boca vive em palavras, sendo proferidas palavras negativas, ruins, xingamentos, no seu coração tem muito mais. E também essas palavras, elas machucam a criança, elas causam um legado, elas criam uma raiz de amargura que muitas vezes, num primeiro momento, eles não vão sentir. Mas lá na frente, essa raiz de amargura vai crescer e vai brotar e gerar seres humanos frustrados, feridos, machucados. Então, não é legal, Deus condena o uso de palavras torpes. Com agressões, excessos de castigo. Nós entendemos, é até bíblico, que o pai deve educar a criança, a Bíblia diz, educar o seu filho com a vara. Mas a intenção é você disciplinar o seu filho com a palmadinha, né? Da forma que você não venha trazer nenhuma lesão ao seu filho, mas que você venha assim discipliná-lo para que ele venha ter o referencial. Porque amar também é disciplinar, também é colocar de castigo, também é dar uma palmadinha, né? Também, né, é você exemplar o seu filho de uma forma mais dura, porque está escrito na Bíblia: eu exorto aquele que eu amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, é uma verdade bíblica para nós. Quando nós falamos em relação ao acesso ou à ausência de autoridade, nós estamos falando sobre o forjar do caráter da criança. Se você é um pai muito autoritário, que não demonstra amor, apenas reclama, apenas exige, é um pai do tipo sargentão, o seu filho ele vai sofrer com isso. Porque tanto o excesso quanto a falta de autoridade gera crianças inconsistentes. Uma criança que não vê no seu pai autoridade, ela vai por si, naturalmente, exercer a sua própria autoridade. E lembra que elas não têm conhecimento, e lembra que elas não têm experiência que nós temos, essa autoridade vai levar para caminhos que são contrários à vontade de Deus. Então, a moderação é a palavra-chave. Quando nós falamos sobre a falta de diálogo e indiferença, são aqueles pais que, por N motivos, são distantes dos filhos. Não procuram se relacionar, não procuram ter uma linha direta e deixa a televisão, deixa os amigos, a escola, dizerem para o seu filho o que é melhor para eles. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, constitui-se pecador. Então, se o pai ele não cria uma relação de diálogo, sinceridade, uma linha direta com seu filho, ele está permitindo que o mundo ao redor possa penetrar todos os interstícios da esponja do seu filho e preencher com aquilo que não é de acordo com a vontade, com a palavra de Deus e para o benefício do seu próprio filho. Então, os pais eles têm que ter essas características, porque isso agrada ao Senhor. No próximo slide, diz o seguinte: não irei os seus filhos, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, os pais são chamados para, segundo o apóstolo Paulo, criar, disciplinar e admoestar no Senhor. Ora, no grego, a palavra no grego que está para criar, ela tem um significado mais amplo, que significa nutrir e alimentar, ou seja, prover. O pai ele tem a responsabilidade sobre o filho de criar, de prover, de alimentar o seu filho. Ele não pode terceirizar ou não deve terceirizar para outros uma responsabilidade que é sua, porque ele gerou. A Bíblia diz, Jesus falou na verdade, qual é o filho, qual o pai, que vendo o filho pedir pão e dar pedra, que vê o filho pedir peixe
e dá uma serpente. Se até os maus dão coisas boas aos filhos, quem dirá a Deus? Então nós vemos aí uma relação que no primeiro momento nós vamos utilizar essa analogia para o sustento. No segundo momento, o que nós falamos agora há pouco, da disciplina, do castigo, da repreensão. O pai não pode se omitir disso, porque isso gera um aspecto, gera um resultado mais para frente terrível. E no terceiro ponto, sobre admoestar no Senhor. Nós podemos dividir isso em dois aspectos. O primeiro, admoestar, é o de instrução, de ensinar, de orientar. E no segundo momento, é no Senhor. A admoestação no Senhor ou do Senhor, dependendo da tradução bíblica que você tiver, que é sobre instruir, ensinar os filhos sobre a palavra. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que quando esteja velho não se desvie dele. Esse é o papel. Os pais são chamados para ensinarem os seus filhos a amar a palavra de Deus, a conhecer o Senhor Jesus e desenvolver em si o caráter que Cristo desenvolveu como filho. Os pais são chamados, assim como tem esse refletor que está iluminando aqui agora, a lançar a luz da sua autoridade, a lançar a luz sobre os seus filhos da palavra de Deus e mostrar a eles que o maior exemplo de filho que existiu sobre a face da terra morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, o Senhor Jesus Cristo. Os filhos devem ser tratados como pessoas e não como coisas. Não existe pater potestas. A única autoridade de pai que nós temos é do Senhor Deus. E essa autoridade, ela deve ser transmitida. A maior herança que um pai pode deixar ao seu filho é o exemplo de fé, de honestidade, de caráter e de amor. Se tiver qualquer outro exemplo diferente disso daí, não pode estar mais distante da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, é a plenitude. Então, nós podemos ver que é muito importante essa questão dos pais e filhos, porque a sociedade, ela sente, se uma geração falhar, se uma geração de pais falhar em ter filhos parecidos com Jesus, sábios, santos, a próxima geração de pais, por tabela, por consequência, irá falhar. E a sociedade sente, ela sofre, porque nós vemos pessoas amantes de si mesmos, pessoas que ferem uns aos outros e que não dão valor aos valores cristãos, aos valores que Cristo pregou. E a sociedade sente todo esse impacto. Vamos nos levantar, eu como filho, vocês do outro lado da telinha como pais e como filhos, vamos nos levantar e pedir ao Senhor que Ele possa nos dar esse revestimento, essa sabedoria, possa, como eu sempre falo, descortinar os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor quer falar conosco. E agora nós entramos no terceiro e último tópico, que é aplicando em nossas vidas. E nós podemos nos perguntar, quais foram as lições aprendidas hoje? Você conseguiu compreender o papel do filho e dos pais? Você entendeu a importância da família para a sociedade? Que o Senhor possa falar conosco. Vamos para a frase, como nós sempre lemos de costume, que diz: todo cristão deve ser conservador, deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao praticá-la. John Stott. Que Deus os abençoe.